Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. O parlamento brasileiro virou uma casa de espetáculo teatral. Deputados e senadores eleitos que, certamente, para se elegerem, prometeram que iam apresentar projetos para contribuir para melhorar a vida do povo. Terminado o recesso parlamentar e com pautas urgentes para votar, pois decretos-leis têm prazo, fizeram o quê? Ocuparam as mesas diretoras da Câmara e do Senado, com esparadrapo na boca, nos olhos, acorrentaram-se, um até com Bíblia na mão. Uma deputada levou a filha de 4 meses para servir de escudo, caso houvesse, algum tumulto. Imagina só, hein? 4 meses. Qual o objetivo desse teatro? Exigir a anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi colocado em prisão domiciliar. Veja o que disse certa vez Eduardo Bolsonaro. Abre aspas. Dá para levar a sério um país onde existe prisão domiciliar? O condenado é carcereiro dele mesmo? E criticou também a dificuldade de monitoramento de tornozeleira eletrônica. Alô, Polícia Federal? Eduardo Bolsonaro já alertou, hein? Isso em 2018, no seu, o que era na época, Twitter. Que crimes podem ser anistiados? Parece que eles nunca leram a Constituição. Só pode ser, não pode ser anistiados tortura, tráfico de drogas, terrorismo, homicídio qualificado, atos de violência ou grave ameaça contra o Estado Democrático de Direito, como tentativas de golpe de Estado, conforme previsto na Constituição Federal. Então, não há possibilidade de anistiar quem está condenado e vai ser condenado por tentativa de golpe de Estado. E essa, o inelegível Jair Bolsonaro, está sendo condenado por tentativa de golpe de Estado. E a sentença deve sair até fim de setembro. Portanto, nem se o Congresso quiser, não pode anistiar Jair Bolsonaro, pois a Constituição não permite. Se o Congresso anistiar, qualquer cidadão, você que está me ouvindo, ou qualquer outro cidadão, pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal, que anulará a anistia, pois o Supremo Tribunal Federal é o intérprete maior da Constituição. Se o Congresso não pode anistiar, menos ainda alguém do Supremo Tribunal Federal. Assim, Alexandre de Moraes está simplesmente cumprindo o que está na Constituição. Se não fosse ele, era outro. Qualquer outro que estivesse lá tinha que cumprir a Constituição. Mas eles avançam, eles querem também o impeachment de Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele está cumprindo a Constituição brasileira. Para os bolsonaristas, a Constituição e as instituições não existem. O que existe é a vontade deles. E toda a zoeira se acentuou quando Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar para Bolsonaro. Por que a prisão domiciliar? Porque Alexandre de Moraes foi bonzinho. A Polícia Federal, que investigou como preparar o golpe, inclusive que pela primeira vez no Brasil, em que ocorreram muitos golpes, se previa a morte de Lula, presidente eleito, de seu vice Alckmin e do Alexandre de Moraes, essa investigação está toda documentada, porque eles deixaram rastro por tudo quanto é lado. Então a Polícia Federal solicitou a prisão preventiva. Mas Alexandre de Moraes, num ato de bondade, não, vamos só colocar uma tornozeleira eletrônica para evitar que fuja, pois o filho dele, Eduardo, fugiu para os Estados Unidos, certamente preparando a fuga do pai. E aí quem usa tornozeleira eletrônica, qualquer que seja a pessoa que usa, existem determinadas normas que têm que ser seguidas. Dentre elas, o horário de recolher e que não pode usar as redes sociais direto ou indiretamente. Mas como a turma bolsonarista, comandada por 5 que se dizem evangélicos e gostam de show,
vai para um ato e telefonam para Bolsonaro, que estava em casa no horário de recolhimento, e batem papo com ele e postam nas redes. Incompetência ou provocação? Em outro ato de bondade, Alexandre de Moraes decreta só prisão domiciliar. Pode, como disse o Eduardo Bolsonaro, ele vai ao carcereiro dele mesmo, e olha que é preso numa mansão de um condomínio chique de Brasília. Inclusive, para mostrar, Bolsonaro atendeu o telefone andando em torno da piscina. Foi principalmente para fazer inveja aos prisioneiros do nosso lotado sistema penitenciário. Veja aí, gente rica é outra coisa, viu? Mas essa gente se comporta como bandidos. Eduardo Bolsonaro, deputado federal, foge para os Estados Unidos e está lá desde 27 de fevereiro. E continua como deputado, recebendo seu salário e ajudas de custo. Bom, qualquer trabalhador, faltando 30 dias, é demitido por justa causa. Então, estão vendo como gente rica é outra coisa? E o Congresso nem encaminha a cassação dele, nem nada. Deixa. E ele de lá está trabalhando contra o povo brasileiro, principalmente contra a classe trabalhadora, pois o Trump, que disse que estava impondo tarifas de 10% para o resto da América Latina, informou, para o Brasil será de 50%. Por quê? Porque vocês não anistiam o Bolsonaro. Aí milhares de trabalhadoras podem perder seus empregos pela falência de empresas. E, para evitar o pior, o governo terá que salvar as empresas com grana que podia ir para saúde, educação, transporte. E os bolsonaristas dizem que se lixem todos se não anistiar o Bolsonaro. E falam isso abertamente em suas redes sociais. O que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é aplicar a Constituição do Brasil, que proíba a anistia nos casos que mencionei. Não é, como é Alexandre de Moraes que conduz o processo, cabe a ele cumprir a Constituição. Se não fosse ele o irresponsável pelo processo, qualquer que fosse teria que cumprir a Constituição e respeitar as funções de cada poder. A classe trabalhadora é a maior vítima. Quando os bolsonaristas comandaram o golpe contra Dilma e Michel Temer, fez a reforma trabalhista e o Bolsonaro da Previdência, acabaram com o aumento do salário mínimo acima da inflação, acabaram com mais médico, a farmácia popular, e por ser contra a vacina deixaram que 730 mil pessoas morressem de Covid. E continua atracando a classe trabalhadora, pois votaram em massa contra os ricos pagarem impostos. Eles querem que só os pobres paguem impostos. Como eles são ricos, querem continuar não pagando impostos. Então vejam, desde do golpe da Dilma, esses bolsonaristas se organizaram para lascar a classe trabalhadora. E eles fazem um massacre de mentiras pelas suas redes, com muita gente da classe trabalhadora, cai nessa de anistia para o Bolsonaro, impeachment para Alexandre de Moraes. Mentir, serem violentos, difundir ódio, atacar a classe trabalhadora é a razão de ser da família Bolsonaro e de seus seguidores. Mas, se os nazistas que atuavam como eles foram vencidos, eles também serão vencidos. Serão vencidos pelos que lutam por uma sociedade justa, solidária, humana e respeitosa dos direitos humanos. E para eles, que têm como lema Deus, Pátria e Família, é bom lembrar o que está escrito em Provérbios 6, capítulo 6, 16 a 19. Abre aspas. Deus mostra 6 coisas que ele odeia e uma que abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressa a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Olha, uma fala direto para os bolsonaristas. Eu assino embaixo. E você que está me ouvindo, assina também?